Uh, uh, yeah. Yeah. Uh, yeah. 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 Yeah.
Aí sim! Demorou, mas chegou. Aí sim. Tamo no ar, o meu, o seu, o nosso, Só o Pó, o seu podcast. Fala, Gé, boa tarde. Boa tarde. Quanto bem? tempo, hein? Né? Meu Faz Deus. tempo, né? A gente tava aqui ontem à noite, já estamos aqui de novo. Glória a Deus Glória a por isso. Deus, glória a Deus. Hoje é um episódio muito mais que especial, mas antes de anunciar aqui os nossos convidados, eu gostaria de mencionar aqui as pessoas que têm nos ajudado a viabilizar esse projeto. Quero falar da Casa Nascimento. Você que é Robista, marceneiro, serralheiro, exato, que trabalha, que precisa, ou que mexe com isso por hobby mesmo, tá precisando de ferramentas, entra no Instagram, vai aparecer o QR Code aí na tela, dá uma olhada no Instagram lá do pessoal da Casa Nascimento, eles também têm um site, www.casanascimento.com.br. Olha lá os produtos de qualidade, fala com o nosso irmão. Casa Nascimento fica na rua Vicente Melro, 1135, na Vila Galvão, Guarulhos, né? Fala com o Renato Eduardo lá, peça de qualidade, produto de qualidade, e eles também estão em todos os marketplaces. É isso aí. Quero aproveitar também e falar da Visual Óptica. Você que gosta ali de um estilo, né? Olha aqui, corta aqui. Corta o pastor aqui, Carlos. pastor aqui, ó. Olha lá, ó. Gosta de estilo? Aí, ó. Tá aí, ó. Visual Óptica. Procura lá. Manda o outro, Paulo. hein? Aí, Paulo. Isso aqui já deu, já. Recado pro Paulo. E você que também tem a necessidade, né? Visão é coisa séria, você não deve ir em qualquer local. Então vai lá. Lá tem profissionais responsáveis e de qualidade. Visual Óptica fica na Doutor Antônio Maria Laete, 239, em frente ao metrô Tucuruvi. Caiu, tropeçou lá na saída do metrô, tá lá. Tá lá dentro. Glória a Deus. Bora! Bora. Sem mais delongas, vocês sabem como que é São Paulo. São Paulo é uma loucura, trânsito, mas nós estamos aqui. Muito boa tarde, pastores, amados, queridos. Que alegria ter vocês aqui, pastor Carlos, pastor Fábio. Sejam bem-vindos. Que alegria poder estar mais uma vez com vocês, Leandro, Glória a Deus. Jeff, Só o Pó Podcast. Obrigado pela honra do convite. Estar aqui com esse irmãozão. A gente treta, mas temos uma amizade boa aí, de qualidade há tempos, né, Cadu? O Cadu, a primeira vez que a gente começou a conversar, já nos conhecíamos assim, da itinerância, da estrada, à distância, mas estávamos no mesmo grupo. Quando começamos a conversar, já rolou treta no primeiro dia de conversa, entende? Já se conheceram assim, já. E de lá pra cá rola treta até hoje nos podcasts. Entre tapas e beijos. Só tapas. Só tapas. Os beijos ficam com o pessoal lá do outro grupo, né? Não, tem um ósculo santo também, né? Não dou ósculo santo. Não, eu já fui da congregação, tem que dar ósculo santo, irmão. Mas é só congregação que dá? Pelo que eu sei, é só a congregação, né? Não, Mas tá na Bíblia, né? Mas qual é o problema também? Não vejo problema nenhum. Vai ferir a sua Qual a opinião masculinidade? do pastor Carlos Eduardo? O irmão é tão fraco assim que se der um beijinho no rosto Você vai... precisa dar o beijo no rosto? Há necessidade? Tem necessidade? Não. Então pra quê? Mas vai ferir a masculinidade do Não, irmão? não vai sim. ferir, irmão. Quer macho beijando Então, meu rosto? Ah, mas Paulo falou. O problema é de Paulo aí. Eu não tenho nada a ver com Paulo. Vai beijar pau. Vai beijar Paulo. Eu só não beijo o rosto por causa dessa barba sua. Assim, Essa é a uma intenção agonia mesmo. entendeu? Deve ficar igual o pastor Jorge lá. Olha. Essa barba é bom que macho não chega beijando perto da gente querendo beijar. Isso aí já é um Mohamed, né? Isso aí não é uma barba de um brasileiro. Que alegria, meus amigos, poder estar com vocês de volta. Que bom poder servir mais uma vez aqui o Só o Pó Podcast. Bom demais estar com vocês, estar com o Fábio, né? Também com o pastor Jorge, tive o prazer de conhecer hoje. Tem um tempinho rápido, mas um tempo bom de mesa. E é bom, estamos aqui para... Por que todo mundo está tomando esse aqui e você está tomando esse aí? Por que você é diferente de todo mundo? Lógico, eu não tomo isso aqui. Pode tomar um outro, Obrigado. é seu. Mas tá certo. E outra coisa, isso aqui eu não, é coisa da besta, né? Meia polêmica. E eu tomo Red Bull porque me dá asas. É porque geralmente o Você pessoal precisa vai... bastante asa, irmão, que você tá pesadinho. Red Bull deveria patrocinar o Só o Pó Podcast. Né? Também acho. Você não Verdade, pode, hein? Você não pode gritar aquela música do Lázaro. Eu vou subir. Vamos subir. Vai dar trabalho. Vai. Vai ter que vir 2 anos, meu irmão. Apesar que diz o povo que às vezes deve ser arrebatado do piscar de olhos, né? Irmão, você para de falar do sobrepeso dos outros, que isso aí é gordofobia, tá? Não é isso, a intenção é falar pra te incentivar
a diminuir o peso. Vai emagrecer. Ó o magrinho. Ó o magrinho. Tô bem mais magro que você, irmão. Tá. Você tá até com as dobras aqui assim, ó. No seu sonho. Pois é, né? Eu tô sorrindo aqui com a cabeça aqui, mano. A risada do Jeff é a melhor, velho. Esse aí só dá risada. Eu não aguento, Hoje vai mano, ser- eu não aguento isso, muito engraçado. Hoje vai ser só risada. Aproveitando a deixa, né? O pastor levantou a bola, quicando, e aí? Conta pra nós aí, vai ter avivamento antes do arrebatamento? Já? Já, agora, já levantou, acabou de falar do arrebatamento e já entra de sola. Da última vez que você veio aqui, você falou, eu vim aqui pra descredibilizar todo o argumento do Carlos do Eduardo. Pastor Carlos. E vocês concordaram comigo, né? Na ocasião, sim. Vocês concordaram. Agora ele tem um Hoje, contraponto. agora Tem um agora contraponto é o agora, né? contraponto agora, ao vivo. Olha só, eu acredito sim em um avivamento antes do arrebatamento da igreja, por algumas passagens bíblicas específicas, Quais? e também... Vai deixar eu falar ou quer falar agora? Não, assim que você falar assim, ó, por umas passagens bíblicas específicas, você já dá a passagem. Tá, então deixa eu falar. Por algumas passagens bíblicas específicas e também por uma questão de fé, de acreditar que a apostasia é para grupos determinados que fazem parte da igreja, mas especificamente para o mundo. A cada dia o mundo se afastará mais de Deus. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra, não está falando especificamente da igreja. Isso está falando do mundo num todo. Só que na igreja, haverá os remanescentes. E esses remanescentes estarão avivados e cheios do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Nossa, Deus do céu. Isso que o senhor acredita tem a ver com aquela profecia de Joel 2? Sim, começando a partir de Joel 2, no capítulo de número 28. E há de ser que depois disto, mas existe uma tradução que eu gosto muito dela, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É claro que todos nós sabemos que essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo... Eu vou ler aqui, tá? Atos... Permite ler aqui a Bíblia? Fica à vontade. Sim. tá? Você não pode ler o Corão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. É interessante que a Bíblia diz assim, ó. O Espírito Santo é a pessoa que nós temos como promotor e o agenciador de avivamento. Ele é o avivamento aguardado e esperado. É ele quem aviva a igreja. Atos 2, versículo de número 39, a respeito dessa promessa do Espírito Santo está escrito, porque a promessa é para vós, falando daqueles que estavam presentes, para vossos filhos, para os filhos daqueles que estavam presentes, e para todos que estão longe, falando para outros também, outras nações. A tantos, isso aqui é lindo, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Enquanto o Senhor estiver chamando gente, enquanto tiver gente se convertendo a Deus, ao Evangelho e lutando para viver o Santo Evangelho, o Espírito, a promessa do avivamento, do derramamento do Espírito estará sobre essas pessoas. Então, enquanto houver salvação de almas, haverá avivamento. Olha aí. E aí? E aí, pastor? Pastor Carlos, o que o senhor acha? Se você pegar texto sem contexto, você cria pretexto, né? Então vamos lá. Atos 2 se cumpriu. Por quê? O Espírito Santo, uma vez que é retirado da terra, ele era dado por possessão. Ele é retirado de Gênesis 6, 3. Depois é dado por possessão. Em Atos 2, ele é dado por porção. Todos podem receber. O Atos 2 lá, dito pelo Fábio, esse respeitava a todos quanto o Senhor chamar, tá certo. Tá certo. Isso só não quer dizer que ali está dizendo que é um avivamento no último tempo. Ó, haverá um grande antes do arrebatamento. Não tem. O que tem antes do arrebatamento? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que, claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Aí vai falar uma série de coisas por que isso vai acontecer.
Proíbe casamento, consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graça pelos fiéis, com essa deidade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for comido com ação de graça, foi santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Não tem nenhum texto bíblico que aponta assim, vai ter um avivamento no fim dos tempos. 2 Timóteo, capítulo 4, se lê também assim, capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência. Pois chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Não tem nenhum texto, pode revirar de ponta a ponta, que vai ter um avivamento antes do arrebatamento. Não, isso é uma fala de pregadores. É uma falácia de pregadores. Igual a ideia de que uma outra ideia que tem assim, um monte de falácia. Brasil, excelentes pregadores. É nada. É nada, isso é conversa, irmão. É igual o país Brasil para futebol, é outra mentira, também não tem. Deus vai levantar uma geração, também não vai. É tudo força de expressão, é bonitinho falar. Mas biblicamente vai? Não vai. É essa geração e acabou. Não tem avivamento antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento tem. É só ler Mateus 24. Vou dar as referências, depois vocês debatem aí. Porque eu não vou ficar debatendo negócio que não tem nexo, né? Não vou debater o lógico. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se para lhe mostrar as condições do templo. Vocês estão lendo isso? Perguntou. Em verdade, nos digo que não ficará perto sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado numa das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenha cuidado que ninguém nos engane, muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão. Vocês ouvirão falar de guerra, de rumores. Vocês estão ouvindo falar de guerra ou não? Estão ouvindo ou não? Sempre. Rumores de guerra. Estão ouvindo também? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está tendo isso aqui ou não? Tá bom. Haverá fome. Está tendo fome? Sempre. Terremoto. Em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos. É só o que está acontecendo na Nigéria. Condenados à morte, serão odiados por todas as nações por causa do teu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, estão abandonando, trairão, odiarão uns aos outros. O Fábio, que já me odeia. e numerosos falsos profetas. Oxi. The King de Paul surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aonde aqui, ou em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, tem avivamento. E sem contar o que Pedro diz, que eu estou poupando. O que Pedro diz? É necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Aonde que tem avivamento? Aquele derramamento do povo. Aonde? É só mostrar. É só mostrar. Abre a Bíblia e mostra para mim. Falar, eu acho. Não, eu não trabalho com achismo. Eu tenho que trabalhar o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. Está na Bíblia? Não está. Então é balela. É interessante que os textos lidos pelo pastor Carlos Eduardo, principalmente Mateus 24, diz respeito aos judeus e também à igreja. Isso é fato. Mas esses sinais ditos por Jesus não está acontecendo só agora. Aconteceu ao decorrer dos tempos, das eras. Não é só agora que você ouve falar de guerra, de rumores de guerra. Não é só agora que você ouve falar de fome, nação contra nação, reino contra reino. E não é só agora que você ouve falar de falsos profetas. Isso já existiu até na igreja primitiva. Isso existiu Aonde já nos falsos profetas na igreja primitiva? Isso já existiu nos primeiros séculos. Mostra o texto. A repreensão dos falsos profetas. Mostra o texto. Começou na igreja primitiva. Mas mostra o texto. Você vai deixar falar? Eu fiquei quietinho o tempo todo. Porque você quis ficar, ué. É só você falar. Deixa eu falar. Você ficar com achismo. Houve falsos profetas na igreja primitiva. Paulo, ele já nos exortou a respeito dos falsos profetas. Se ele exortou a respeito dos falsos profetas, é porque já existia. Pronto. Mas tá no texto? Gente, já existia. Vamos achar um texto. Já existia. Entendeu? Já existia. Já existia. Pastor, o senhor não acha que essas questões não têm se intensificado nos últimos tempos? Então, eu não acho, eu tenho certeza. Como dores de parto, não, que começa
leve e vai aumentando. Eu não acho, eu tenho certeza. Hoje a gente vive de forma simultânea todos esses sinais, apontando para o arrebatamento da igreja, que é urgente e emergencial e pode ser a qualquer momento. Mas dizer que está acontecendo tudo isso agora, do amor das pessoas se esfriarem uns para com os outros, está acontecendo somente agora. Então, isso sempre aconteceu no mundo e de forma contextualizada na igreja também. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu no mundo e na igreja, ao decorrer do tempo, o Senhor continuou operando. O Senhor continuou chamando os seus e enchendo os seus do Espírito Santo. O Senhor continuou apontando para o futuro. Calma, vamos organizar. Ele começa a gritar, parece que ele está debaixo da cachoeira. Ele bate com calma. A fala de Jesus... É injusto porque você ficou um tempão ali, agora... É que eu estou abrindo a Bíblia e citando. Eu não estou assim, na minha vez... Não fica eu acho. Eu penso. Na minha vez você me interrompeu. Eu apresento o seu podcast, não é aqui. Por exemplo, eu não vou te interromper. Por causa do aumento do amor de muitos, estreou. Estreará, isso aqui é futuro. Ele não está falando de presente. Que sinais haverá, é futuro, não está falando de nada, está acontecendo. Mas quando Jesus falou, ele está falando do futuro na igreja primitiva e depois. Não, você precisa aprender a dividir Mateus 24. Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja primitiva. Não tem nada a ver com a igreja primitiva. Não tem absolutamente nada a ver com a igreja primitiva. Nada, não tem nem igreja primitiva aqui. Não tem morte de Jesus, não tem ressurreição, não tem cenáculo, não tem nada a ver. Não confunda alhos com bugalhos, azeitona com acetona. O texto aqui é sobre o que vai acontecer. Futuro. Então, futuro. Que sinais haverá da vinda, que é duas perguntas dos discípulos, né? Que sinais haverá da tua vinda e qual o fim desta era? Então, Jesus vai falar do futuro e daquela era. Que a vossa fuga não seja no inverno, não seja no sábado, porque no sábado o judeu não pode andar mais de 1 quilômetro. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele dia. Isso aconteceu. Então você precisa pegar e dividir o texto bonitinho aqui de Mateus 24. Dizer que haverá um avivamento? Pode dizer. É só provar no texto. É só abrir a Bíblia. João já é 2,28. Acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tá, quais os últimos dias? Aí o que Pedro falou? O que está acontecendo aqui foi o que disse o profeta Joel. Então o que aconteceu? Aconteceu. O Espírito continua sendo derramado sobre nós? Claro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão e eis que abundantemente derramarei sobre nós o meu Espírito. Está tudo certo. Agora, querer atestar ou dizer que é uma doutrina bíblica e está na Bíblia e não está, que vai haver um avivamento, é só mostrar na Bíblia. É só abrir a Bíblia e mostrar. Ô pastor Fábio, partindo desse princípio... Só falando a respeito de Mateus 24... Em nenhum momento eu falei que Mateus 24 estava dizendo ali que o amor se esfriou, tá? Se esfriará. Mas foi Jesus quem falou essas palavras de Mateus 24. Ele está falando para um futuro. A igreja primitiva já é futuro. De Mateus 24 para a igreja exercendo a obra de Cristo através dos apóstolos, já é futuro. E ele já viveu. Na verdade, após a morte de Jesus, já houve um esfriamento na fé de algumas pessoas. A ponto de 2 discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, ficarem decepcionados e querer voltar para Emaús. Okay. Houve um esfriamento tão grande porque eles sentiram que no meio da conversa, no caminho de Emaús até Emaús, o coração deles arderam. Foram perceptíveis eles sentirem o coração deles queimarem. Porque após a partida de Jesus, a frieza espiritual já tinha tomado conta deles. O amor pelo Senhor, o amor pela obra de Deus já tinha tomado conta deles. Mas isso foi no hiato ali da crucificação à ressurreição. Sim, né? eu estou falando assim. Jesus... Então, eu estou falando assim, que em Mateus 24, Jesus alertou sobre o amor se esfriar. Entende? O amor de muitos se esfriarão. Que dá a entender também aqui a respeito de um fervor espiritual. Sim. Tá? O fervor espiritual está relacionado à paixão, ao amor por Cristo, à entrega por Cristo. Isso está correlacionado. Então isso já aconteceu com os 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús, deixando o chamado, a vocação, para voltar para suas respectivas cidades. Na igreja primitiva, os irmãos já viveram essa realidade. No Apocalipse, quando João recebe a mensagem
do Senhor para escrever as 7 cartas, ele também já repreendeu as igrejas que estavam vivendo essa realidade de frieza espiritual, de corrupção, de mornidão espiritual. Então, Mateus 24 não está falando que é especificamente para esses dias que nós estamos vivendo agora. Está falando também para os dias. Por exemplo, existem grandes teólogos que falam que Mateus 24 já se cumpriram. Já se cumpriu. Nos dias de hoje, partindo desse princípio, nos dias de hoje a gente está vivendo todo esse contexto que foi mencionado pelos senhores aqui. O senhor enxerga hoje que está tendo hoje um avivamento na igreja? Sim. Há um avivamento na igreja. A gente não pode negar isso, não. Dê um exemplo para nós de avivamento. Quando a hoje. gente fala de avivamento na igreja, eu não estou falando na coletividade, todas as igrejas estão avivadas. Mas cada igreja está vivendo um foco de avivamento. Senta para conversar com alguns pastores e pergunta quantas almas desceu ao batismo durante o ano. Isso é avivamento, gente. Avivamento não é pulo, não é grito, não é as pessoas saindo na rua com bandanas, eu sou louco por Jesus, não. Avivamento é conversão de almas. Avivamento é transformação de caráter. Avivamento é as pessoas terem um encontro com Cristo e levar a sua casa a uma vida com Cristo, a uma vida de comunhão com Cristo. Existem igrejas vivendo avivamentos formidáveis. Você pega, por exemplo, uma Lagoinha Alphaville, que está tendo lugar para 20 mil pessoas, batiza tantas pessoas, artistas, celebridades estão sendo alcançados por Cristo e estão proclamando a Cristo. Você pega um JP da vida que renunciou à fama, renunciou os patrocinadores para querer viver Cristo e dar testemunho a respeito de Cristo. E não só isso, e tantas outras coisas que a gente vê um mover de Deus no mundo. A Etiópia, Paquistão, você vê o missionário avançando, comprando escravos, dando libertação para esses escravos e anunciando o evangelho de Jesus em países até não alcançados. Isso é avivamento. Se eu não crer que isso é um avivamento antes do arrebatamento da igreja, eu estou sendo cego espiritualmente. Eu estou focando a minha visão apenas na corrupção e nos erros que acontecem. E estou deixando de focar os olhos na grande obra de Cristo através da igreja. Glória a Deus, é isso aí. Se a gente vê que é um tema bem aberto, né? Se a gente for... Também não vou entrar nesse mérito da questão porque a gente precisaria de horas. Mas a questão de quantidade talvez não é qualidade, né? Eu vi, acho que foi até no podcast do senhor, vocês comentando que a igreja de hoje, acho que foi até o pastor Carlos que falou, ela não se parece em nada, com a igreja primitiva. E a gente vê sim uma Lagoinha, por exemplo, lotada, cheia, mas e a qualidade? E os cristãos? Na época da igreja primitiva, os cristãos eram jogados no Coliseu. Eles eram, né? Pega as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse e me mostra apenas qualidade dessas igrejas. Não, sim, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer hoje, a qualidade hoje dos cristãos. E aí a gente se enquadra nisso também. Não chega nem perto. É que o conceito de avivamento para alguns é o seguinte, é quantidade. Exato. Então nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Mas quanto mais gente tiver, ali tem um avivamento. Ah, mas a igreja está batizando. De fato, a igreja batiza mesmo. Pega a lista dos que são batizados. Neto de pastor, sobrinho de pastor, filho de pastor, neto de não sei quem. É tudo gente velha. Não é gente que a igreja foi lá no mundo, resgatou, ganhou e trouxe, não. Não é não. Isso é parte do avivamento. Que há avivamento hoje? É claro, óbvio, evidente que há. Porém, assim, isso não é nem minha palavra, é um cara que você deu aqui, um tal de Paulo. Não sei se merece algum respeito. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, nem glutonarias, bebedeiras, desobediência, nem dissoluções, nem contendas e invejas. Isso aqui são textos que apontam para o que vai acontecer, para o que está acontecendo. Pedro disse sobre o grande avivamento que vai ter, Pedro também falou. Pedro diz o seguinte, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Se Deus vai julgar, será que vai avivar ou vai julgar? Se ele vai julgar, é porque tem alguma coisa errada. Sim. Então, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Aí ele pergunta, se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Então, assim, mas o lá da Etiópia está vendo o avivamento lá. Não, mas a questão não é sobre haver avivamento. É se haverá um grande avivamento em massa dito. Não. O que haverá em massa dito por Jesus,
por Paulo. Se quiser, tem mais, irmão. Aqui eu só leio a Bíblia. Eu não, assim, eu não fico falando do GP, TP, que converteu. O problema dele, graças a Deus que converteu. Eu só falo do que está escrito. Escrito está. Advertência contra os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. O grande avivamento que vai ter na última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Sabemos que esta é a última hora. Saíram de um meio de nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era o nosso. Então, assim, tudo que aponta para o fim, não aponta para o avivamento. Pelo contrário. Entendeu? Tudo que aponta para o fim, não aponta, vai ter um grande avivamento. Tem avivamento hoje? Claro que tem. O Fábio prega, onde ele prega, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura. Isso é avivamento. Agora, essa ideia de que derramaria de uma Espírito sobre toda a carne, já foi derramado. Sabe quando foi derramado sobre toda a carne? Em Atos 2. Que ali, o Espírito Santo, é só estudar um pouquinho, é uma matériazinha boa, chamada paracletologia, que a gente estuda na teologia. Inclusive vou dar uma imersão sobre hoje, na Masterclass de Graça lá. Então funciona assim, ó. O Espírito é dado por porção. Todo mundo que quer receber tem direito. Isso é avivamento. Agora, que vai ter um avivamento assim, que vai varrer o Brasil e pau. Irmão, não tem. Não tem. E eu não sou pessimista quanto a isso. É só a Bíblia que está dizendo. Jesus disse, João disse, Paulo disse. Se esses homens tiver tudo errado, até o tal do Jesus... Agora só lembrando aqui que, na verdade, o pastor Carlos, ele disse com muita propriedade que a questão não é sobre avivamento, é sobre o grande avivamento. Sim. A pergunta inicial que vocês me fizeram aqui foi sobre um grande avivamento ou sobre o avivamento? Sobre haverá um avivamento... Não, antes do arrebatamento. Foi isso, né? Não foi o sobre um grande, né? Na verdade... Se você Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que vocês fizeram? Mas o que a gente está querendo dizer, inclusive foi pautado aqui na última entrevista, no último bate-papo nosso, foi o grande avivamento, né? Mas a pergunta Talvez, que vocês fizeram para mim aqui agora... Mas você sabe que é sobre o grande Não, avivamento eu não sei que não. sabe. Eu acho que sabe. Eu tô falando aqui... Talvez eu não coloquei a palavra... Eu tô falando aqui, ó, sobre um avivamento. O avivamento, ele é real. A gente vive isso Só porque eu não diariamente. falei a palavra o grande... Só que é interessante. Cadê o texto que você tava lá em João? Só concluindo a minha fala. E outra coisa. Não, se tu quiser fazer o podcast sozinho, tu faz. Tu falou um montão, fiquei quieto. É que você falou mais que eu. Sério? Não, você pode ficar à vontade. Vamos pegar o gancho aqui, ó. Não, você pode ficar à Eu vontade. gostaria que fica à vontade. vocês assistissem um videozinho. Deixa eles complementarem. Deixa eles O que complementarem. o pastor Fábio Não, queria Fábio, falar? o texto que eu li de João 2, tá aí. Aqui, ó. Não foi esse, não. Qual que você quer? Tá, deixa eu achar aqui o texto. Dos anticristos? Isso. É João 2,18. Tá aqui, ó. Interessante que o pastor Carlos, ele leu aqui, ó. Filhinhos, esta é a última hora, como vocês ouviram, que o anticristo vem. Assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do... Agora o versículo de número 20, João, ele está escrevendo a um grupo dentro da igreja, mas ele vai se referir a um outro grupo também dentro da igreja. Ele está falando especificamente de alguém que saiu da igreja, abandonando, se apostatando da fé, se entregando à corrupção do seu coração. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Apostasia. O cara se apostatou, abandonou. Isso é bíblico. Porém, a Bíblia também não dá base. Não. A Bíblia também não dá base. Usa o seu... Que só ser... Não, aqui. Calma aí. Versículo 20. A Bíblia também não só dá base para apostasia, corrupção, que a igreja vai esvaziar. Olha só o que João vai dar continuidade para a igreja. Vocês, porém, têm a unção que procede do santo. A todos vocês que têm conhecimento, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, ele está falando que haverá apostasia, mas haverá os remanescentes que têm a unção dos santos, gente.
Então, assim, não é só bagunça, não é só picaretagem, Mas não é quem só, tá falando? não é só falso profeta. Mas quem falou? Não é só arruaça. Mas quem falou? Haverá verdadeiros profetas, haverá homens de Deus, porque a forma como o cara fala, irmão, desista da igreja. Que cara fala? Desista, meu irmão. Não, que Desista. cara? Não, olha aqui. Abandona. Vem cá, irmão. Entende? Escuta uma coisa. Entende? Deixa eu falar, olha aqui. Essa hipocrisia do Fábio, isso é hipócrita. Eu não sou político, então não faço média com meia dúzia de pateta que profetiza um monte de besteira e passo pano. Eu não passo pano. Eu não desisto da igreja, porque... os remanescentes! Tá, mas o que João disse aqui? Que não tem nenhum remanescente? É só ler texto e não ignorar o texto. É só não ser tonto a ponto de achar que o texto... o texto diz... É só ler o texto, filho de Deus. É só ler o texto. Ele tá dizendo que vai ter isso aí, tá. Vai ter anticristo? Vai. Vai ter quem vai desviar? Vai. Mas a unção permanece lá. Tem quem tem unção. E quem tem unção discerne. Qual o momento que eu falei aqui que a igreja é uma bagunça? Você ouviu eu falar isso aí? Não. Você ouviu falar? O que eu falei é que tem falso profeta. Desculpa, não foi eu, foi um tal de Jesus que falou. Que vai ter falso profeta. O tal do Jesus disse que vai ter estreamento. O tal de Jesus. O tal do Paulo, que também é um outro cara que não devia nem ter moral nenhuma, diz que as pessoas montarão para si doutores. Gente que defende esses falsos profetas que tá aí nas igrejas, esses picaretas que estão por aí pregando, inventando essas profecias. Tem gente que defende. Então os caras que criam uma dor. Não, não é assim, temos que ver o lado bom. Tem um lado bom do The King, The Power, The Of, The Man, The Best. Tem um lado bom. Não temos que olhar por um lado mais fraterno e tal. Por quê? Então, assim, cara, eu não tô fazendo nenhuma... dizendo que a igreja é uma bagunça. Só tem bagunça. Não. Eu não preciso nem alterar minha voz. Que é o nível tá tranquilo aqui. Não precisa alterar. Eu tô em paz no debate que eu tenho base pra falar. Não sou menino tomado por emoção. Então, assim, o texto apresentado, todos eles, aponta para quê? Para um final terrível. Terrível. Bagunça? Não. Mas para uma apostasia, para o estreamento do amor. Homens amantes de si mesmo. É só você ver as convenções por aí. É só você ver várias convenções hoje aí que tá tendo aí na região, aí no Belenzinho aí. Aquele tanto de cara lá. Todo mundo. São todos. É o cara que quer comprar um apartamento de 3 milhões. Outro quer andar num carro não sei quanto. Outro... Isso acontecendo na igreja primitiva? Aponta pra mim esse estreamento da igreja primitiva. Aponta pra mim um estreamento da igreja primitiva. Só um. Você vai na igreja de Coríntios, tem caso de incesto. Então. Banalização dos dons é que eu tô Paulo... falando, hein? Então você ouve. É que a igreja primitiva... Você pediu é que a igreja primitiva... Não, você vai ter a réplica. Então, agora eu vou organizar um negócio. É que a igreja primitiva não tem a ver com Corinto, com a igreja de Corinto, é outra coisa. A igreja primitiva é uma coisa. Aí a igreja de Corinto tinha mesmo lá. O cara que se deitou com a mãe do pai. Mas a igreja tinha os 9 dons. É uma igreja boa. Tinha os 9 dons. Né? Todo mundo lá profetizado. Na hora da ceia era uma baderna. E nem eu tô dizendo, não. É o tal do Paulo que falou. Então, quem disse que tinha bagunça na igreja, se tô pra falar isso aí, é o Paulo que falou. Tinha lá a irmã Evode e a irmã Cinti que tinha problema. Tinha as 2 irmãzinhas que tinha problema. Rogo a Evode e a Cinti que pensam a mesma coisa. Tinha Demas que meteu o pé no balde. Tinha Alexandre Latoeiro que causou problema. Tinha Diótrefes que causou problema na igreja também. Então, assim, aí, querer usar tudo isso aí, colocar tudo num balaio, então, assim, um grande avivamento ou um avivamento? Não tem avivamento antes do arrebatamento da igreja, a nossa nacional, mundial, não tem. Como não existe hoje profecia mundial. Eu tenho profecia para o mundo. Mentira. Profecia para o mundo é a Bíblia. É o que está escrito aqui. Então, esse avivamento, todo arrebatamento, ele não existe. Antes do arrebatamento tem o quê? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Jesus disse, olhar para a figueira. Quando seus amos se derem lá, olhar para a figueira. As parábolas de Jesus apontam para o avivamento? Nenhuma parábola contada por Jesus aponta para o avivamento. Nenhum texto bíblico que aponta para o fim aponta para o avivamento. E eu não estou tratando arrebatamento como fim. Estou tratando arrebatamento como começo. Porque arrebatamento não é o fim. Arrebatamento é o começo. Pastor, aí entra aquela parte de... Desculpa, rapidinho. Pastor, fala só um minutinho. Só para tirar a dúvida. Entra aquela parte de Mateus 24 que fala que os dias serão abreviados por causa de tamanha desordem. Angústia e tal. Angústia. Sim, eu acho que sim. Então assim, deixa eu falar. Perdi o raciocínio. Mas vamos lá. Vamos, só para a gente finalizar e pular o assunto. Não, mas faz o as suas Ah. considerações finais desse tema. E aí depois a gente vai mudar a pauta aqui. Olha só. Nós,
como cristãos que servimos a Deus, a partir do momento que nós pararmos de acreditar que há e haverá um contínuo avivamento até a vinda de Jesus Cristo, vamos abandonar a fé de uma vez por todas. Vamos nos apostatar também. Um grande Não, avivamento. você se apostata. Vamos nos apostatar. Do grande avivamento. Eu estou falando, a partir do momento que a gente parar de acreditar que há e haverá um avivamento contínuo, vamos parar de acreditar e vamos se apostar. Se só vai haver falsos profetas, se só vai haver apostasia, se só vai haver pastores corruptos, como dizem por aí, vamos então abandonar. Sempre houve isso na história da igreja. E eu acredito que nós não estamos vivendo o pior momento da igreja, não. Houve períodos na história que precisou de avivamentos. Veja o avivamento de Jerônimo Savonarola, veja o avivamento de John Knox, de Jonathan Edwards, veja o avivamento de Zig Ziglar na França. Todos esses avivamentos foram em períodos de crises na espiritualidade, de conflitos na espiritualidade. Vamos para a Bíblia. Nos dias de Acabe, o clima espiritual era terrível. Acabe, ele era o pior dos reis que veio antes dele. Para completar a decadência, ele casa com a sacerdotisa de Baal, que traz os altares de Baal e os postes ídolos de Baal para Israel. Deixou o povo em dubiedade de pensamento, frieza, letargia, morte espiritual. Um tempo de crise terrível na espiritualidade. Mas aí aparece um homem diante do altar de Deus, com uma vida entregue a Deus, que promove um dos maiores avivamentos que Israel já viu. Elias aparece diante de Acabe, dizendo, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva cairá sobre Israel. Mas ele vai para a oração, conforme Tiago disse, e não cai. Israel promove um grande avivamento. Nos dias de Eli, que era sacerdote do templo, os seus filhos também eram sacerdotes, Ofni e Finéias, mas eles banalizavam o sagrado. Eles se prostituíam na porta do templo. Eles pegavam o sacrifício, o melhor do sacrifício era para eles e dizia, Deus não precisa mesmo que ele fique com o resto. A palavra do Senhor naqueles dias era de muita valia, a Bíblia diz. Ou seja, não havia profecia. E também não havia visão manifesta. A situação espiritual era tão terrível naqueles dias que Deus precisou se comunicar com uma criança. Mas ali Deus chama Samuel, Samuel diz, fala Senhor que o teu servo ouve, e Samuel foi um dos maiores avivalistas da Bíblia Sagrada. Vamos pegar o período É a pregação? neotestamentário de Malaquias a Mateus. Mateus, antes da vinda de Jesus Cristo, aparece João Batista pregando no deserto para preparar o caminho do Filho de Deus. Ele está no deserto pregando, preparando o caminho. E aí Jesus vem. Se todos os tempos de crise Deus suscitou agenciadores e promotores de avivamento que promoveram um avivamento, se no período de crise antes de Jesus vir, Deus levantou alguém para preparar um caminho, para promover um avivamento, eu não vou acreditar que nesse tempo antes do arrebatamento da igreja, Deus não vai avivar a sua igreja? Não, meu irmão, eu acredito na Bíblia e eu também tenho fé que o Senhor fará coisas, um batismo de arrependimento haverá nessa geração. Amém. Que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Entende? Não haverá só falso profeta, não. E é interessante que Mas só você que vai falar? Agora só Isso eu. não é pregação. Pega aí pra adoçar a vida de vocês. Isso não é pregação. Ó, a minha fala é rápida. Não, Depois vamos de vir mudar de embora. tema. Vamos Não, eu quero Eu esse só tema vou- aqui, eu quero esse tema aqui. Eu só vou terminar do corroborar com tudo que o Fábio tá falando. Lendo um texto de um cara aqui. Vocês não estão de jejum de Lendo um texto de um cara aqui que não tem nada a ver. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam seu poder. Afaste-se destes também. Esses são os que introduzem pelas casas, seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não conseguem chegar. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade.
Esses homens têm a mente depravada, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Ninguém disse aqui que não haverá avivamento, que não tem avivamento, que a igreja está baderna. Essa ideia pessimista quanto à igreja é oriunda da cabeça do Fábio, deixar claro para os irmãos. É ele que pensa nesse nível de igreja. Isso, concorda comigo agora. Essa falácia de que Deus levantou Elias em um tempo de crise. Deus levantou Samuel em um tempo de crise. Falácia, isso é Bíblia. Não, calma. Deus levantou... e Deus levantou a igreja. Pronto. A igreja está aqui. Então é falácia também. Então, a igreja está aqui, e se querer comparar avivamento, se querer comparar o que houve no Velho Testamento com o Novo, não dá, porque o Espírito lá era dado por possessão, aqui é dado por porção. Então não dá para você fazer essa exegese pobre. Isso é uma exegese pobre demais. Muito pobre. De querer falar, porque levantou Elias, levantou Eliseu, levantou, tudo certo. Mas não dá para comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento pela ação do Espírito Santo. Porque no Velho era possessão, no Novo ele é porção. O avivamento o avivamento acontece, está acontecendo. Algum lugar do Brasil tem alguém fazendo culto e tem alguém aceitando Jesus. Algum lugar do Brasil tem alguém orando e tem alguém sendo cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a igreja passará por um grande avivamento ou por um avivamento total. A igreja vive um período de inércia. Isso é fato. Isso é fato. A igreja vive um período de inércia. O amor de muitos, quase todos, diz a tradução, está se esfriando. É de todos? Não, é de muitos. Muitos não são todos. Então, a igreja é avivada? É avivada. A igreja é o balanço da terra. Você quer saber se a igreja está boa? É só olhar para o mundo. Por que o mundo está ruim? Porque a igreja não está boa. A igreja é o sal e a igreja é a luz. Se tem trevas, é que a igreja não está brilhando. Se está sem tempero, é porque a igreja deixou de ser sal. Então, assim, é só olhar para essas coisas e entender que nós, portadores da palavra de Deus, temos por obrigação pregar o avivamento, pregar o arrependimento, pregar tudo. O avivamento não vem com receba, não vem com profecia, com RG, CPF, com nada dessas coisas. O avivamento vem com arrependimento. É só ler. 2 Coríntios 7, 13, 14, 15, 16. Só ler Joel 2. Porque a gente vê, nunca se batizou como antes, né? Tanto como antes. Hoje, né? Como hoje. Não, já se batizou. Não, sim. João Batista batizava 5.000 pessoas por dia. Não, mas estou dizendo assim, o evangelho nunca chegou tão fácil aos ouvidos das pessoas como hoje. Não, a quantidade de cristãos convertidos tem aumentado, porém o mundo não muda. Mas acontece o seguinte, exatamente isso que eu estava falando. Sabe isso acontece? É porque hoje as pessoas se convertem à igreja, não se convertem a Cristo. Isso. Tipo assim, muda, proclama uma fé, mas não muda na essência. E virou moda dizer que é evangélico. Cara, o Neymar é evangélico, que cada dia tá com uma mulher. O Neymar é evangélico. Quando ele vai na Lagoinha, os caras colocam ele lá em cima, lá, ele ora, oh, aleluia, glória a Deus. Ele já sai dele com um contatinho da outra mulher que ele vai pegar no sinal, mas ele é evangélico. Você vem na rua, ô irmão, Deus te abençoe, servo, vaso. É assim que funciona a coisa. Infelizmente. Tem avivamento? Tem. Deus está fazendo? Está. E eu acredito nisso, claro, Isaías diz, eis que farei uma coisa nova, e já estou fazendo, é vocês que estão percebendo. Só que essa ideia de que vai ter um grande avivamento, ou avivamento, mas arrebatamento, é só ler os textos. Os irmãos, leiam a Bíblia, por favor. Glória a Deus. A gente só não pode pegar o mau exemplo de alguns cristãos, dos maus cristãos, dos não nascidos de novo. Daqueles que levam apenas o título de cristão, mas então, não mas é são. que eu não posso fazer o julgamento se Olha, o cara tá vendo, nasceu gente? ou não. Eu não interrompo eles. Veja aí, tá vendo? Teve gente falando aqui, não interrompa o raciocínio do Fábio. Fica difícil você raciocinar com a pessoa te interrompendo. É que você quer falar 40 minutos e eu posso falar 10. Olha aí, tá vendo? Oh. Mas então, assim, a gente não pode pegar o exemplo dos falsos cristãos. Eu não posso pegar o exemplo, por exemplo, de Demas, que amando o presente século, abandonou Paulo, abandonou o cristianismo. Pode, porque Paulo deixou escrito, né? Eu não tenho ele como exemplo de cristão. Não, mas Paulo deixou escrito, não faça como ele. Entendeu? Não faça como Demas, não faça como o cara lá, o Coré da Birão. Tá escrito. Então, eu não posso trazer um mau exemplo de um cristão e falar, e é por isso que nós não estamos vivendo o avivamento. Eu pego um exemplo de bons cristãos e eu pego dizendo, e eu falo que a gente está vivendo. Você torce essas coisas. Agora eu vou falar aqui pra vocês. Olha aqui, pra gente... Agora é interessante aqui, ó. Deixa eu só concluir aqui. Joel, conclui pra gente finalizar esse tema. Ele já tem outro tema. Ele já teve 3 considerações final. Ele não consegue concluir. Atos, capítulo 2, versículo 17 a 21. Ó, bem calminho, tranquilo, sem alterar, sem interromper ninguém.
Não precisa disso, irmão. É só uma conversa, não é debate. Não, mas até quem tá porque, querendo aqui é até porque você. eu não tenho nem capacidade para debater. Isso Eu é fato. eu sou muito raso Tem, para isso. tem sim, tem viu? sim. Mas olha, eu sou muito raso. Eu não debato, não. Eu só faço provocações. Nós estamos crescendo. Mas aqui olha, nesse mas olha meio. aqui, ó. Atos, Bora, capítulo bora. 2, versículo de número 17 a 21. Pode acompanhar aí, servo de Deus, ó. É lógico que eu não acompanhar. Você E acha que eu confio na sua palavra? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Olha só. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só explicar para os irmãos exegese do texto, Viu? que ele lido por ele, é que essa parte aí é no período da grande tribulação. A igreja não está aqui. Então, se acontecer isso aqui, para nós não serve. A não ser que ele seja pós. Se é pós, A igreja sobe Não, antes. mas assim, ó. É só para explicar a exegese do texto. Tanto pós quanto pré, até o mesmo, eles vão te dar referência. Eu sou pré-tribulacionista. Mas e se Deus quiser fazer isso aqui antes da grande tribulação? Ele não fará porque Deus não quebra princípio. Simples assim. Deus não quebra princípio. Deus está fazendo isso aqui, gente. Deus está fazendo. Está derramando seu espírito sobre toda a carne. Ó, só- Aqueles que invocam o nome do Só Senhor terminar são aqui, ó. salvos. Só terminar aqui. Eu não vou ficar... Nós estamos só Deixa eu terminar, ver, só terminar. Ó, tudo isso vai acontecer quando? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tá lá. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não é para a igreja. Estudar escatologia, agora você vai estudar escatologia com o pastor Napoleão Falcão, vê se você aprende um pouquinho com ele lá, com o Carlos lá, aprende um pouquinho. Mas, amém, glória a Deus. Pelo que eu entendi aqui para finalizar, o senhor defende que vai ter o avivamento, Um grande porém avivamento. focos de avivamento. Não o grande avivamento como é pregado por Sabe o aí. que ele defende? Certo? Depende muito da visão do que é um grande avivamento, gente. Depende muito da visão. Um avivamento Pra mim, coletivo, deixa como eu um todo, deixa eu assim. especificar para você. Em um tempo de apostasia, de corrupção, degradação, banalização de tudo, de princípios e valores, você se manter com princípios e valores, convertido ao Senhor, salvo em Jesus e cheio do Espírito Santo, isso é um grande avivamento, pô. Não, Porque entendi. você, então, na minha visão, é sim O que a gente um quis grande dizer avivamento. aqui na questão da pergunta era avivamento em massa, entendeu? Sim, um grande avivamento para a Igreja de Jesus. Os remanescentes vai viver esse Mas grande amém. avivamento contra... Agora sim, qual é a ideia das pessoas de grande avivamento? É paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. Eu quase falei igual o pastor... Surdo enxergando. Eu quase falei igual o pastor Carlos Eduardo aqui. Surdos enxergando, mudos ouvindo. Entendeu? Mas assim, ó... eu acredito que isso ainda pode acontecer na nossa geração. Claro que eu acredito. Se eu parar de acreditar nisso, eu paro de acreditar na Bíblia. Milagres acontecem. É bíblico. Jesus disse, se vocês acreditarem em mim no poder do meu nome, farão obras iguais e farão obras maiores ainda. Isso não foi apenas para os apóstolos, não. Aqueles que estiverem em contato com Deus, vivendo uma vida de comunhão, uma vida de secreto, de intimidade, buscando ao Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa vida, recebendo o dom de Deus, dom de sinais e maravilhas, dom de curar os enfermos e doentes, ele vai ser usado sim nas operações de milagres. Isso pode acontecer em uma região, em uma localidade? Pode sim. As ruas, as pessoas podem estar cheias de pessoas proclamando a Jesus? Pode sim. Se eu não acreditar nisso, eu vou parar de acreditar na Bíblia de uma vez por todas. Porque o Senhor, ele operou no passado, continua operando no presente e vai continuar operando no futuro, gente. A obra de Deus, ela é santa, não tem como a deter, não tem como parar essa obra. Até os inimigos do avivamento não conseguem parar, meu irmão. Glória a Deus. Enquanto vocês tomam uma água, come um chocolatezinho aqui para adoçar a vida de vocês. Eu queria agradecer aqui a galera em massa aqui, ó. Grande audiência, é claro. Ó, tem o irmão Jailson tá desesperado querendo falar com o pastor Carlos Eduardo para levar ele na igreja dele em Minas Gerais. Ele pode te chamar no direct, pastor? Pode? Chama ele no Aí, direct irmão lá. Jailson. Passa o chama- WhatsApp pra ele.
chama a gente aqui no direct aqui, a gente passa pra você. E agradecer a todos, e eu queria falar de um tema, né, que tá bem atual. Na verdade, a gente tinha preparado um vídeo, mas falhou aqui. Queria que vocês falassem sobre o 8º rei, a morte do Papa, e será que o próximo Papa, ele é o falso profeta? Rapaz, eu não falo sobre isso não, pastor Carlos Eduardo que fala. Não, esse assunto aí eu não entro não. Eu sou muito raso pra falar desse assunto. Não, mas eu também sou, mas tem um palpite assim? Não, nem pitaco? nem palpite Nem um eu tenho. pitaco? É o pastor Carlos Eduardo, não tem não. Sério. Não, nesse. Irmão, eu falo com você, cara. Truco! Ele correu! Não, esse assunto. Não, esse assunto eu não entro, não. Deixa o pastor Carlos Eduardo O que falar. você isso, acha? mas eu- Sua opinião, assim. Sua opinião, aleatória. Sua opinião, rolando. ó, Aqui, ó, ó, você vai ler o texto, eu vou matar a charada. ó. Ah. Eu vou ler o texto e vai matar a charada. Apocalipse 17. 10, eu vou ler o 10. São também 7 reis. O Papa é rei? Não. 5 já caíram. Quantos papas? Só tinha 5? Só Nossa, 5 já papas? são mais de 200 lá, vai fumar essa papa, Um né? ainda existe, já não existe mais, já morreu, vem. O outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, ele irá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. Então, assim, não tem nada a ver, irmãos. Todas as vezes que a Apocalipse aponta para sempre 2 poderes. Poder religioso e poder político. Besta do mar e besta da terra. O Papa não tem nada, absolutamente nada a ver com o anticristo. Não tem nada a ver, irmão, nada a ver. Primeiro que a Bíblia diz que ainda tem um que o detém. Que é o O Espírito que Santo, nós temos né? aqui, né, Fábio? O que a gente vê aqui, os irmãos acham que eu discuto com o Fábio, eu fico brigado depois, né? O que a gente vê aqui hoje é o quê? É a ação do anticristo. Isso a gente vê. Mas o anticristo, não. Enquanto a igreja estiver na terra, meu amigo, não tem anticristo. O que o Papa ele pode ser no futuro, o que ele pode, é só teorias que muitas pessoas confirmam, é o falso profeta, né? Ou É assim, porque Apocalipse 14 fala da grande Babilônia que caiu. A grande Babilônia é uma grande religião, né? E é a grande Babilônia que caiu e tal, é uma grande religião. Então, assim, agora apontar, porque os crentes são meio Nostradamus, né? Os caras, eu nunca vi gente que vive com tanta teoria de conspiração igual o crente. Olha, esses dias falaram que eu já ouvi falar que o Bolsonaro era o anticristo. O Lula é o anticristo. O Lula, o máximo que consegue ser é a besta do capítulo 13 do Apocalipse. 13, besta Lula. Tá tudo certinho. e diz que esse Lula que tá aí não é o Lula, é o Ainda clone, tem né? essa aí. Diz que o Lula já É morreu, só né? o dedo. Tem um que o dedo tá meio assim, outro dedo meio assim, outro que não tem O pastor Sandro Rocha teve lá no Eu Acredito Podcast, ele falou que o Lula calçava 37 e esse que tá aí calça 44. Esse pastor Sandro Rocha, ele pira na batatinha. Então, assim... clone do então, Lula. eu já ouvi falar, por exemplo, que o Papa 23 é o anticristo. Quem falou isso foi o Trovão. Que o Papa 23 é o anticristo. Já ouvi falar que o genro do Trump O é o Jared anticristo. Kushner. O genro do Trump, eu ia falar. Já ouvi falar que o Trump também é o anticristo. Agora, os caras adoram muito, eles são muito cristãos para serem anticristo, né? São muito cristãos para ser anticristo. E esse texto aqui, tá claro, ó. Fala de 7 reis, mas não tem nada a ver. A besta que era e agora. Não é? É o 8º rei e tal. Então, Já são 266 papas, né? então não, tem que ser 5 só. Não. Tem que ser 5. Isso. 5 São já caiu. 266 papas. Um ainda existe. O outro ainda não surgiu. Ora, quem que ainda não surgiu? É o anticristo. Por que não surgiu? Porque a igreja o detém. Enquanto a igreja estiver na terra com o Espírito Santo, não tem aparição do anticristo. E ponto. Aí esse papo que vai ser o último? Não sei. A igreja católica vai falir? Não vai. Então não vai ser o último. E outra coisa, os papas que entram lá já entram quase morto. Porque eles são colocados com 80, 90, 150 anos. O cara já entra pra morrer. Acho que 80 é a data limite. Então, né? não, o cara já entra pra morrer. Tá igual os pastores da Assembleia de Deus aqui. Os caras com 150 anos estão lá. Só o pó. Se quiser que tenha vida longa os papas, pega os pastores da Bleia, que estão com 150 anos, estão pastoreando vivão. E não morre, né? Eles têm vida eterna. Milhão fortão. Eles já estão vivendo a vida eterna. Os murra. Os caras já têm a vida eterna. Olha, a gente nasce, morre, ressuscita, é arrebatado, volta no corpo glorificado. Esses caras ainda estão aí. O que esses caras comem, velho? Se Matusalém tivesse aqui, ele ia perguntar o Coitado segredo, de né? Matus, coitado de Matusalém. Ia perguntar o segredo pra viver Quem é muito. você, seu Matusalém? Conheci teu pai, rapaz. Tomando era café com teu pai na tua casa. Então, assim, qualquer papa que entrar lá já vai entrar morto.
Que o cara já tá com 80, com mal de Parkinson, já batendo biela. E O agora estão Francisquinho- querendo colocar um negrão lá, né, agora, né? Então aí... E diz que esse negrão é bem conservador. Ele é né? bem conservador. Bem Irmão, não existe papa conservador. Isso é história pra boi dormir. Papa conservador que acredita nas mesmas coisas. É o Robert Sara o nome Um dele. papa conservador, os caras fossem papa... Outra coisa, ontem nós temos um debate lá, uma discussão, né? Debate, uma conversa, sobre padre que estudou teologia. E rapaz, teve uns que me bateu. Falei, pô, você vai ler lá. Assim, ó. Ah, mas os caras da Adventista estudam teologia. Que teologia? Da Ellen White, que os caras estudam. A teologia que os padres estudam, que eles chamam de teologia, é teologia criada pela Igreja Católica. Porque o padre que leu a Bíblia não ficou padre. Martim Lutero, o cara leu a Bíblia e eu fui desmentido. O irmão me xingou, né? Chegou. O irmão me xingou porque eu falei de Martim Lutero. Martim Lutero odiava os judeus. Tanto que ele escreveu um livro Como Matar Judeus. E o irmão falou assim, você é mentiroso. Mentiroso é você, vadio. E de fato, E Martim ele- Lutero, o Hitler, ele Embasado usou um nele livro dele pra de matar Martim judeus. Lutero, pra Inspirou, perseguir. né? Mas na verdade, assim... Mas isso aqui também não desqualifica Não, a Não, claro que qualidade não. de Lutero, Claro né? que não. Então, o que eu estou tentando dizer, por isso que eu falei sobre Lutero, que o dia que um padre lê a Bíblia, vai acontecer com ele, aconteceu com Lutero. Ele vai virar um protestante. E acontece com muitos católicos também, né? Que leem a Bíblia. Leem a Bíblia e de repente fala, peraí, tem alguma coisa errada, né? Mas a colocação do pastor Carlos Eduardo lá foi que os padres não estudam teologia, estudam apenas filosofia. Aí que deu pega pra capar, porque no entendimento de muitas pessoas, os padres estudam teologia e são anos de seminários. Mas qual teologia? Aí é o X da questão, né? Então, aí, vamos lá, isso é teologia, a palavra de Deus. Beleza. A palavra de Deus diz que Maria é virgem? Não. Não. A palavra de Deus diz que Maria era mãe de Deus? Não. A palavra de Deus diz que Maria pode interceder por nós? Não. Mas só um questionamento aqui, pastor Carlos Eduardo. Vamos lá. Você não é entrevistador, tá? Eles que são. Mas só um Não, questionamento. calma, nós estamos trocando ideia aqui. Mas só um Não é questionamento uma entrevista, é um aqui. bate-papo. Beleza, eu entendo assim também. Maria não é mãe de Deus. Porém, isso aqui entra dentro de uma sofisma, né? Qual Por sofisma? causa de Deus Só- Filho. Porque ela acaba sendo mãe de Deus, sim. Jesus. Não. Jesus. Não. Jesus é Deus, sim ou não? Jesus? Jesus é Deus. Não, vamos lá. O que foi gerado em Maria não foi Deus. O que foi gerado em Maria foi Jesus. Quando o Cristo habitou no corpo de Jesus. Ah, isso é uma heresia. Vai ler Efésios. Vai ler Colossenses 1, 26, 27. Para que o Cristo, Espírito, pudesse estar na terra e precisar de um corpo. Então ele habita o corpo de Jesus. Então, ele nunca disse ser Deus. Quando ele teve que... Essa ideia de Jesus era 100% homem, 100% Deus, é outra falácia. Ah, Jesus era 100% homem, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Não. Ele se fez semelhante aos homens. Então ele não era 100% homem. Se fosse 100% homem, tinha que pecar. Se ele não pecou, não é 100%. É, verdade. Tá. Maria foi mãe de Deus? Não, foi mãe de Jesus. Ela não foi mãe de Deus. Se você sustenta a tese que Maria era mãe de Deus, você é um mariólatra. Não, mas Então, o que o que eu estou acontece? tentando dizer é porque Jesus é Deus. Aqui na Terra, não. Bíblia. João pra, 1. Vamos para a Ele- Bíblia. João 1. Vamos No pra- princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Vamos Mas citar- aí tem João 14 também, né? Maravilhoso. Você está usando textos João maravilhosos. 14, Felipe pergunta, Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Ó, você mostra coisas maravilhosas. Vamos lá. Você falou no princípio. A palavra no princípio é Bereshit bara Elohim. Aí você tem que dividir a palavra lá. Reshit quer dizer cabeça, quer dizer... Eu até tenho anotado aqui. Princípio, primeiro, primogênito, primazia. Isso é Reshit. Bel quer dizer... No início, na cabeça, é uma proporção do hebraico. E pelo no, para através de. Quando você cita João 1, você não está falando de Jesus, está falando do Cristo. Você não está falando de Jesus, está falando do Cristo. O Jesus ali não existia, que era o corpo físico, não existia. Ele era um cordeiro morto antes da fundação do mundo, está lá em 1 Pedro. Então, você está falando do Cristo. Aí Jesus diz assim, ó, quem vê a mim vê o Pai. Claro, porque ele tinha saído do Pai. Durante todo o tempo, o Cristo habitou dentro do Pai.
E quando o Pai precisou de alguém para vir à Terra e morrer, o que aconteceu? O Cristo que estava dentro do Pai ouviu a pergunta de Isaías 6:8. Sua cabeça vai pirar, mas você aguenta. Isaías 6:8. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, a resposta do quem enviarei e quem há de ir por nós não foi dada por Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi dada pelo Cristo, que morava dentro do Pai. Como que eu sei que ele morava dentro do Pai? Porque ele saía de dentro do Pai e se manifestava no Velho Testamento. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, ó, não quero que ignoreis, que todos foram batizados na nuvem, Moisés e no mar, e todos beberam de uma rocha que era Cristo, que andava com eles pelo deserto. Todas as vezes que o mistério chamado por Paulo de mistério oculto queria se manifestar, ele saía de dentro de Deus e se manifestava. A nós, ele não é mais mistério oculto. Colossenses 1, 26, 27 diz assim, ó, o mistério que esteve oculto nos tempos das gerações, quis Deus revelar a nós qual seja a glória desse mistério, saber Cristo em vós, esperança da glória. Durante todo o tempo ele estava dentro do Pai. Quando ele precisou se tabernacular, Hebreus 1:5, ele teve que nascer, ele teve que ser gerado. Hebreus 1:5, pois a qual dos anjos diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Maria não gerou Deus, Maria gerou o corpo de Jesus, onde o Cristo habitou. Então o senhor separa o Cristo, o Messias, o ungido, do Jesus. Não, eu separo, Não, eu separo o corpo. Não, porque tem muitos teólogos que de fato separam. Eu também separo. Tem teólogos que falam, por exemplo, quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi o Cristo, foi Jesus. Porque o Cristo não morre. Entende? É por isso que eu não defendo aquela tese lá. Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Não, ele morreu como cordeiro e ressuscitou como cordeiro. O leão não tem marca de cravo. É porque quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, não fala que ele teve um corpo glorificado. Fala que o corpo dele foi ressuscitado. Ele com o corpo ressuscitado, não com o corpo glorificado. Aí há quem diz que ele só teve o corpo glorificado quando ele acendeu os céus. E ali os anjos gritaram, aquela conjectura, né? Os anjos nos portais celestiais. Como é que é? Levantai o porta das vossas cabeças. Só que ali não dá esse grito. Porque esse texto da... Nossa, agora ficou boa a conversa, hein? Vem comigo, tá? Vem. Esse texto que você tá falando... porque assim, ó... Não tem um texto emblemático de Apocalipse capítulo 5? Você já leu Apocalipse capítulo 5? Nunca leu, certo? Não leu. Eu não leio nada. Olhei e vi aquele sentado no trono branco, na sua mão. Sim. Um livro selado com 7 por dentro e por fora. Confirma para ver se eu estou falando certo. E um anjo forte gritando, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem tampouco olhar para ele. Versículo 4 eu estou agora, tá? Certo. E eu chorava muito. Eis que o ancião me tocou e disse, não chores. Eis aí o cordeiro ou o leão que ele falou? O leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Essa visão, ela é retroativa. Ela acontece nesse período aí que você fala. Que Jesus é ascendido ao céu. Não é estranho falar que não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra? Que podia abrir o livro e desatar os 7 selos? Sim. Parece estranho? Abre a Bíblia então em Daniel capítulo 7. Daniel 7. Enquanto os pastores acham aqui, eu quero fazer... Não, sem reclames do Plim Plim. Não é reclames não, quero... Sem mexer! Toda hora mexendo, meu Deus do céu. Tá igual eu queria ter merchan, mas não tem. Mas eu queria agradecer aqui o Bruno Souza. Você que tá. Inclusive você que queira que abençoe o nosso projeto, né? Fique à vontade. Agradecer que Bruno Souza, ele fez um superchat. Viu, pastor, que você falou do que tinha 260... E 6? Daniel 7. Ele falou que assim, ó, a contagem do 8º rei, ele vem como referência o Tratado de Latrão, que torna o Vaticano um Estado. Então, a partir do momento que o Vaticano vira um Estado, nós estamos indo pro 8º Papa. É isso que ele está querendo dizer. Que a contagem começa a partir do... Mas só para fazer menção a ele, porque ele fez um superchat aqui, né? Tem que fazer menção. Mas a história diz que foram 266 papas, né? Pode ter 500 papas, mas não é rei. Papa é papa. Papa não exerce poder político, como o texto diz. O anticristo, ele vai exercer um poder político e religioso. Mas então quem seria esse rei especificamente, você sabe? Cara, não sei. Também não sei, não. Mistério. Bruno, obrigado, Bruno. Deus abençoe você pelo superchat. Vamos voltar aqui no... A fala do Fábio aí, citada pelo Fábio, né, de Dalia, até que tem uma coisa de grande Dalia. Eu posso pegar esse microfone aí? Foi a fala dele lá... O Datena deu cadeirada, eu vou dar microfonada aqui. Foi a fala dele lá de Atos 1, né?
que quando uma nuvem o envolveu. Sim, Essa visão é retroativa. ele acendeu, né, o céu. Ela já tinha acontecido. Quando João vê no capítulo 5, ele vê o que já aconteceu. E Daniel narra antes de João e antes do acontecido do Monte das Oliveiras. Lê aí, 7, Daniel 4. 7, a partir do 9. 9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Se assemelha ao que está escrito no Apocalipse também, né? Descrevendo o Exatamente. Aí, ó, quer ver? Vai pra visão. Pra visão, eu falei visão aqui, televisão. Vai pro 13, tá? Pra gente 13. cortar. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Jesus, ele sempre se referia como Filho quem? do Homem, né? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado todo o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aí você pega, aí você faz junção de todos os textos. Você pega aqui, esse texto que ele viu subindo. Então Jesus estava no céu? Não. Por quê? Porque não tinha chego. Estava na terra? Não, porque já tinha saído dela. Estava debaixo da terra? Não, porque já tinha ressuscitado. Então ele estava subindo. E por que foi dado a ele poder, autoridade, glória e reino? Porque quando Jesus chega lá, a Bíblia diz em Hebreus 12, 22, 23, 24, que o ancião de dias, Hebreus 11, Hebreus 12, 22, 23, 24, diz que tinha um sangue lá, que era o sangue de Abel, que clamava pela salvação de Caim. Quando Jesus chega como leão, por que ele é leão e é cordeiro lá em cima? Porque o ancião, no céu, não se vê Jesus como cordeiro. O cordeiro é ou está onde tem pecado. O céu não tem, então ele é leão. Mas João o vê como cordeiro. E por que João vê como cordeiro? Porque ele precisava tirar o sangue de Abel e colocar o sangue dele, e aquilo chama de santificação. O que é santificação? Nada mais é do que o ato de depósito. Isso é santificação. O Fábio tem um carro lá de 300 mil reais. Aí eu sou o sumo sacerdote. Ele chegava e eu sou o sumo sacerdote do Cadu, comprei um carro de 300 mil reais, santifiquei ele, vamos santificar esse carro. Ele tinha que dar uma oferta no valor de 300 mil. Se hoje pega os pastores, fica doido, né? E orar para os que só querem pagar dobrado, ia pagar dobrado. Camaro, Volvo, igual do pastor ali. Aí o que acontecia? O cara vinha e dava uma oferta. O Fábio tinha que dar uma oferta de 300 mil. E esse carro era tido como santificado. Então a gente não faz santificação, nós buscamos santidade. Santificação é um depósito. Você podia fazer o depósito? Eu não. Ninguém podia. Levítico, aí, cara, precisa de uns 10 podcasts. Vamos lá. Jesus fez a santificação. Ele pagou o depósito. Por isso nós estamos aqui, mas não somos daqui. Ele pagou o depósito com o sangue. Aí o escritor aos Hebreus diz que ele tirou o sangue de Abel e colocou o sangue dele. E a fala do escritor é assim, ó, porque o sangue dele fala mais alto que o sangue de Abel. Quando ele faz isso, ele tira o sangue de Abel e coloca o sangue dele. Quando o ancião deu, o ancião pode parar de chorar. Chegou quem pode resolver o problema. Então, por que ele não estava no céu? Porque não tinha chego. Por que ele não estava na terra? Por que ele não estava no céu? Porque não tinha chego. Por que ele não estava na terra? Porque Acendeu, né? ele acendeu. O Fábio falou, ele acendeu. E por que ele não estava debaixo da terra? Porque ele ressuscitou. A nuvem que o ocultou é o mesmo que diz Daniel aqui. 7. Ele foi escondido, ocultado por uma nuvem e subiu. E nessa subida, quando ele chegou lá, então por isso que a visão é retroativa. Aí ele tira o sangue, coloca o sangue dele, pega o livro selado e só ele pode abrir. E aí, pra você entender melhor de livro selado, tem que ler Jeremias 32, que quando você vendia uma propriedade tinha 12 escrituras, uma ficava na mão do juiz, selada, e outra na sua mão. E também Levítico 25. Chegava ano do jubileu, 50 anos, você tinha que resgatar o que você vendeu. Você resgatava? Não, você ficou pobre. Aí você tinha que armar um irmão para resgatar. Nós ficamos pobres. Nós somos os irmãos que ficaram pobres. Jesus veio para nos resgatar. Ele veio e pagou a dívida. Né? Não foi o que Paulo diz em Colossenses 2,14. É só a Bíblia, irmão. Presta atenção. Colossenses 2,14 e 15. A ceda do pecado que era contra nós, ele cravou na cruz e expôs publicamente os demônios. Ao desprezo eterno, ele triunfou sobre eles na cruz. Então fez o que aconteceu. Aí Jesus chegou lá e disse, ó, eu paguei. Dá aqui o livro. Então ele pega o livro e ele abre o livro selado com 7 selos. É tão fantástica essa história que o Fábio que prega lá no céu, nós não cantar Santo Santo, é uma falácia. Isso não tem no céu. Ninguém canta Santo Santo no céu. O que canta no céu é um cântico
cântico ao Cordeiro, e vai ter lá cântico ao Cordeiro, cântico dos remidos e cântico de Moisés. São os 3 cânticos que haverá no céu. Hoje, o céu canta o cântico ao Cordeiro. Apocalipse 5 e 9. E eles entoavam um novo... Fala primeiro cântico, para os irmãos achar que você sabe. E por que não pode ser? Por que não pode ser santo, santo? Não pode ser porque o texto não diz... E o cântico dos serafins? Tá, não tem mais, bebê. Tá aqui, eu vou te E o mostrar. cântico dos serafins? Tá bom, Mas vou te bebê. mostrar. Você quer saber o cântico? Isaías 6. Tá bom, eu vou te mostrar o cântico Não, do serafim. Eu vou te Você mostrar. conhece o céu lá pelo lado de dentro a ponto de dizer que não tem mais os serafins cantando. Então eu posso mostrar pra você, biblicamente? Então vamos lá. Ó, os serafins cantam no capítulo 4. Isso aí, Fábio, você tá certinho. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que é e que há de vir. Isso Tá cantando então. Tá cantando no capítulo 4. Aí chega no capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó. Ao receber as 4 criaturas, que são os serafins que está falando, os viventes e os 24 anciãos são os daí que tem um trono lá. Prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Aí nós vamos ver o que eles cantavam. Santo, santo, santo. Não, eles cantavam. Tu és digno, Senhor, de receber o livro, de abrir seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos, sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi, mas esse cântico é no céu, tá? Ouvi voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas, os serafins, viventes e os velhinhos também. E eles cantavam o quê? Em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, anjos são criaturas, tá? Na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, dizem, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram amém! E os anciãos se prostraram e o adoraram. Então não continua cantando santo. Não santo, mudou o santo. cântico, Mudou o o Cordeiro repertório. chegou. Mas eu acho que eles só aumentaram a estrofe e depois aumentaram. Volta É a pro segunda refrão. parte, como era muito grande, dá pra colocar. Não. Santo, santo É é o igual ir na refrão. harpa, você não vê não? Canta um refrão, depois volta pro coro, canta outro refrão, volta pro coro. Ah, o pastor desse é um herege. Glória a Deus, gente. Eu queria pedir pra vocês, né? Que a gente tá vendo que tem bastante gente conectado aqui e poucos likes. Gostaria que vocês dessem um likezinho aí, curtissem, compartilhassem, porque a plataforma precisa reconhecer a relevância desse conteúdo. Esse bate-papo aqui, esses ensinamentos precisam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então vai lá, gente, por favor, não custa nada aí, ó, dá um likezinho, curte, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a propagar o evangelho. Amém, pastores? Amém. Glória a Deus. 15 horas e 34 minutos em Brasília. Infelizmente o nosso tempo é muito curto, né? Agora só falando a respeito Mais! dos últimos acontecimentos aqui, o pastor Já vamos Carlos, caminhando pro nosso pastor final. Carlos Eduardo, logo no primeiro assunto, que a gente se estendeu bastante, me deu umas alfinetadas. Você não vai voltar no avivamento não, né? Voltou, Não, voltou. vou voltar, mas eu preciso aqui ressaltar algo que o pastor Carlos Eduardo disse, que eu fico passando pano para o Miguel. Sentiu o golpe. Senti. Eu falei? Sentiu. Não falei o nome dele? Não, mas, o nome dele? não, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A galera tá aqui, ó. Todo mundo sabe. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Irmãos, falar para você ou para eles aqui? Irmãos, Fala pra eles lá. eu discordo de muitas ações do garoto. Ele errou e erra. Um garoto de 14, 15 anos está sujeito a errar. E eu não sou favorável aos erros, também não passo pano nos erros. Mas chega, né, cara? É um menino, pô. Tá de crente a ateu, de pessoas que têm temor a Deus, a pessoas que não têm temor a Deus, acabando com o garoto, e nós cristãos estamos aplaudindo isso. É para ser corrigido? É. Eu não sou contra a correção. Tem que ser corrigido. Mas, pô, tem uma alma ali, tem um menino, entende? Que cometeu erro, precisa ser corrigido, excessos precisam ser corrigidos, mas chega. Pô, nos canais aí tá trombadinha, pilantra, aprendiz de feiticeiro e outros adjetivos pejorativos que não dá para falar aqui. Aí os ímpios estão aproveitando isso e os crentes estão fazendo chacota e zombaria de um dos nossos que precisa ser corrigido. Precisa. Mas já foi, cara. Agora a galera tá engajando, todo mundo tá engajando agora em cima de um erro. Até você engajou de um piá. levando ele lá, né? Levei. Só que eu levei lá no canal e eu
Qual foi a minha ideia? Eu fiz todas as perguntas, confrontei através de... e deixei ele responder. Você Eu dá engajou do foi dar mesmo um jeito. espaço pra ele poder explicar. Dei voz pra Ao ele. Aí contrário no do que outro você fez com o Thiago Alicerce lá, né? Aí no outro podcast que eu fui, que ele foi outra pessoa conduzindo, eu fiquei no lado do Miguel por causa disso. Porque as pessoas não estão mais corrigindo o erro. As pessoas estão afrontando, está sendo prejudicial a um garoto, a uma alma. Como? Tá bom, posso Entende? falar? Não, deixa eu falar mais aqui. Tome cuidado. Como eu fui citado... Deixa ele só terminar. Pratique cristianismo também, pô. Seja cristão. Errou, está sendo corrigido, já foi corrigido. Tá. Agora, vamos tratar dessa alma. bom, É um vamos tratar garoto, dessa pô, alma. vida que segue. Vamos lá. Chega. Como eu fui Foi citado... bem colocado porque como eu fui. nós passamos Tá. por isso também, né? Lembra Deixa eu que a gente tratar aqui, ó. conversou? Como eu fui citado, eu não citei o nome de Miguel, tá? Então, a coerência, às vezes, ajuda bastante. Vamos lá. Ele errou. Calma, ele não errou. Ele continua errando. Ponto. Não, vamos praticar o cristianismo. Estamos praticando o cristianismo. Apontando o erro e trazendo a solução. Nós apontamos. Ele tem 14 anos. Eu concordo plenamente que é muito peso para um menino de 14 anos. Isso eu concordo. Fato, é muito peso. E eu tenho moral para falar mais do que qualquer um dos senhores que estão aqui. Não porque eu sou melhor, é porque eu comecei a pregar com 5. Eu sei o peso que é a coisa. Sim. Tá? É muito peso? É. Mas também é muito vislumbre, né? Então, assim, à medida que ele tem o peso que é imposto sobre ele também ganha por isso, né? Ele também ganha por isso. Ele também tripudia sobre essa situação. Ele gosta disso. Quando ele se sente acuado e sem... Aí, gente, eu tenho só 14 anos e estão batendo em mim. Quando ele se sente no poder, ele se torna arrogante e prepotente. Como eu vi ele lá com o pastor César Cavalcante. Cara! Não, um menino de 14 anos tem que ter no mínimo educação. Para tratar com respeito, quem está acima dele é uma autoridade espiritual. Eu posso odiar o pastor César Cavalcante, que não é verdade. Eu amo ele de paixão, assim. Pastor César Cavalcante. Eu aprendo muito com ele, mas muito, sim, absurdamente. Ele levou o Miguel lá e ele tratou com respeito máximo o Miguel, que o desrespeitou, o chamando de cara. Nesse mesmo podcast que ele foi e o Fábio defendeu ele, e fato, e ali eu concordo, o Fábio tinha que defender mesmo, né? Porque teve alguns ataques ali, ele tinha que defender. Mesmo sendo atacado, ele não podia dizer, chamar de idiota e tal, ou usar uma defesa, uma falácia que ele usa, de que imitar a língua estranha porque Paulo disse ser dos meus imitadores. Começou de Cristo. Você não viu Paulo andando em cima das águas, porque que Jesus andou. Não viu Paulo cuspindo, fazendo lodo, passando, Jesus, passar também, não viu. Tá? Então, assim, é tudo dentro dos seus conformes. Quem pede chuva não pode reclamar da lama, tá? Se ele tá lá e tá bombando, e tá indo nas igrejas, pregando e acontecendo, então ele quer aprender a ter couro grosso, ou então aprenda no mínimo a ter humildade de baixar a bolinha, se colocar do lado de um líder de verdade, que o pastor dele não é líder. O pastor dele não é líder. Procura o bispo Samuel Ferreira. Procura o pastor Zé Wellington. São gente que vai falar assim, filho, senta aqui. Você acha que ele vai fazer isso? Nunca. Por quê? Porque ele tá num patamar tão elevado, que ele não aceita ouvir ninguém. O que aconteceu com Miguel é o que está em Provérbios 27. A bênção dada aos gritos, logo de manhã, é recebida com maldição. Ele se auto-intitulou profeta, ninguém o separou profeta, porque não tem nem maturidade para ser profeta. Ele se intitulou missionário, também não é missionário. Ele não é missionário, ele não é profeta, ele é só o Miguel. Ele é só um pregador itinerante. Então assim, vamos parar de bater no Miguel. Miguel, para de falar besteira. Para de falar que me respeita que eu sou profeta, me chama de mentiroso. Para com essas besteiras, cara. Você não quer apanhar? Não dá motivo para apanhar. Simples assim. Mas vamos olhar para a alma dele? Sim, vamos olhar para a alma dele. Como alma, ele precisa entender que ele precisa ser pastoreado. O Eliseu Rodrigues se dispôs a ajudá-lo. Tava ajudando, né? Se ajudou. Mas o Eliseu Rodrigues falou que não era para ele ir. Se você está sendo mentorado por alguém, ouça. Você pode não concordar, mas você não aceitou a mentoria? Então pronto, baixa a guarda. Ele não quer baixar a guarda, porque o glamour faz bem, irmão. A glória do templo faz bem. A glória do templo faz bem. Pastor, mas isso é muito perigoso, que ele pode se matar amanhã. É normal que isso possa acontecer.
Isso até pode, normal assim, entre aspas. Isso não até dói, não pode machuca, acontecer. cara? Isso Você até, não- eu você tô não falando sente- ainda. você não Isso sente até nada pode sobre acontecer. isso? Não, eu sinto, isso até pode acontecer. Mas qual o problema? O problema é que alguém tem que tirar ele desse deslumbre, Fábio. Alguém tem que chacoalhar isso. Ô, filho, pessoas aí próximas não, E essas agora, críticas aí não tá chacoalhando. Tá errado não. também, tá Não, errado. tá errado as críticas, Mas aí vem no o pacote, povo, mas né, aí eu vou o te dizer povo uma tá coisa. doente, é uma Mas aí- antipatia mas aí eu vou te dizer uma gratuita coisa. a respeito... Mas aí e eu- outra coisa, mas só, aí- só rapidinho, por favor, pastor Não, Carlos. agora eu tô terminando meu Fora raciocínio, também, você segura. fora também Mas que o tem uma que galera acontece? hypando ímpio, os caras Isso são é verdade. demônios, Tomando diabos, satanás, proporção, que estão né? hypando em cima Irmão, do mas moleque, é ele velho. que promoveu isso. Entende? É ele que agora, causou isso. Agora a gente ser a favor do ímpio e ser contra o piada? Não, então, tá errado. Mas pô. não precisa gritar, Fábio. Não Não. precisa gritar. Eu não tô. Não. Irmãos, eu quero Agora explicar. você, eu vou quero me unir explicar ao pros ímpio irmãos. pra matar um dos Eu quero nossos. explicar Não, pros tá irmãos. errado. Pô, Não, para. Os fins eu só justificam tô os querendo meios. dizer, Mas eu entendi que eu a- não sou a favor de ripar ele, a favor dos ímpios. É muita idiotice achar que eu, com 42 anos pregando desde moleque, sou a favor de ímpio. É coisa idiota. Eu não sou a favor de ímpio. Agora, se eu estou fazendo para que o ímpio zombe de mim, é que eu sou um tolo. Então, ele gosta da ideia, ele gosta da mídia. Não vão passar pano aqui e bancar de tonto. Ah, coitadinho do Miquel. Oh, Miquel, filho. Não, eu tenho dó da alma dele, tenho dó da alma dele, da mãe dele, que o imbecil esses dias falou sobre a mãe dele lá. Assim, um cara que não compensa, né? Nem citar o nome de um ser esdrúxulo. Baixo, que vem lá, sua mãe vai morrer de câncer. Sabe? Assim, doente, velho. o cara que fala isso, de certo, ou nunca teve mãe, ou não sabe o que é uma mãe com câncer. Eu sei porque eu perdi minha mãe com câncer há 6 anos atrás. Então isso não se fala. O que tange a pessoa do Miguel, o Miguel, sim, eu respeito, trato com honra, mas ao profeta Miguel, arrogante como ele é, e ele é arrogante. Ah, não, mas você precisa conversar com ele pessoalmente. Não, pessoalmente eu conversei, ele pediu perdão pra mim. O Fábio fez o treino na de campo lá. Tá, pediu perdão pra mim. E tá tudo certo, cara. Só que, quando que ele vai parar? Quando que ele vai querer ter humildade de baixar a bola? O Miguel hoje é o Neymar, quando começou a jogar bola. Achava que ele era o cara. E aí o René, o técnico René Simões disse assim, ó. Não, o técnico falou sobre o Neymar, não tô falando que ele é. O técnico sobre o Neymar. O Brasil está criando um monstro. Aí, agora, qual a culpa do Miguel? Boa. Agora, quem mais tem culpa? Os pastores que levam o Miguel. Sim. Que se eles amassem a vida do Miguel e amassem o ministério dele, não levariam ele. Não levariam. Tratariam ele como uma pessoa que precisa ser abençoada, ajudada. Ele mesmo falou num podcast que o pastor ofereceu. Ó, tem aqui, ó. Com os nomes aqui, se você quiser revelar. Ele falou. Então, assim, ele sabe bem dos esquemas, ele sabe bem do que acontece. Ele não é um menininho inocente, coitadinho, que chegou lá dos cafundó do mundo e são papi, amor de Deus, gente, tá acontecendo aqui. Não, Deus, eu tô perdido nessa pau doida aqui. Não, ele bate no peito que é profeta. Velho, se você bater no peito que é profeta, arca com as consequências, tô certo, pastor? Você matou no peito que é profeta? Eu mato no peito. Esse podcast que eu vou e falo que o filho de Noé fez sexo com o pai. Pode chamar de herege, de satanás, diz o que você quiser. Eu mato no peito e sustento o que falo. E não é porque eu tenho 47 anos de idade, não. Você quer? Tá aqui. O meio é isso aqui. Bem-vindo à selva. Essa aqui é a selva. Você não quer que ninguém fique hypando você? Ó, eu recebo mensagem. Na verdade, eu recebo. Pode ser, se a sua opinião tá tudo certo. Pesada ainda. Tudo certo. Eu recebo crítica. Eu recebo críticas e elogios. Eu recebo crítica de cara crente e não crente. E recebo elogio. Você sabe ontem. Um cara que não é crente mandou mensagem. Não sou crente, não sou da igreja, sou da Umbanda, mas respeito o senhor e o que o senhor fala. Agora sim, ele quer respeito? Então para, irmão. Quando você... Olha aqui. A Pombagira tá querendo me envergonhar agora. Quando eu contar até 3, ela vai dar o grito. Aí antes de contar, gritou. Tinha que combinar direito. Como eu iniciei aqui, existem Não, mas o erros. senhor tá certo, pastor. Eu concordo Existem plenamente. E eu erros. concordo com o Fábio, tá? Não, nessa questão de tratar. Porque... Existem os erros, existe o sensacionalismo, precisa ser confrontado, precisa de fato ser E corrigido. fala isso aqui que você vive mais com ele, que tem uma pessoa falando aqui que eu não concordo. Os pais são os maiores culpados. Não são, porque Não os pais são. não são crentes. Não são. Culpado nesse caso seria o suposto pai espiritual dele, que é o Marcinho. Ô Marcinho, que câmera que eu falo com o Marcinho? Aqui, ó, pode ir. Ô Marcinho, sem de ficar nesse negócio de Tonico, Tanaco, Tutu, que tu tá, por que você não pega esse menino e cuida desse menino? Você não é o pastor desse menino, o líder espiritual dele, ou se não é líder coisa nenhuma? Cadê aquela... Ô Miguel, sai dessa igreja que você tá.
Procura o bispo Samuel Ferreira. Senta com o bispo, pede pro bispo ajudar você. Você é bom. Você tem chamado de Deus, você tem graça de Deus. Mas o caminho que você tá tomando, você não vai vingar. Procura um homem de Deus pra cuidar de você. O Marcinho é bom, mas não presta pra cuidar de você, não. Agora deixa eu me dirigir aos cristãos. Aos Vamos só... crentes. Rapidinho, Não, só, não, Leandro. eu já vou te dar a palavra. Faz as suas considerações... O que você vai falar agora, já faz as suas considerações finais. Porque Ixi. infelizmente a gente tá se encaminhando pro final. Então vai até 6 Ô, horas. pastor, aproveita e já eu queria também te perguntar o que você sentiu dele, se realmente ele vai Pô, eu tive, ter um tempo pra aprender mais, igual o pastor Carlos. Teve comigo, pessoal, é um garoto, velho, um garoto, adolescente, 15 anos, brinca, ri, tipo, você, no podcast que ele teve lá, principalmente em que a gente foi convidado, ele foi muito provocado. Ele falou ali, pergunta idiota, por que foi? Imagina, você tá aqui no sul, chegou reclamando que tá com frio, mas você nem sente isso, né, porque você é frio. Que pergunta é essa? Pergunta idiota mesmo, pô. Você nem sente. Você não me convence, não. Pô. E assim, ficou provocando o menino. Essa língua the king, the power. Pô, a gente sabe que ele tentou falar inglês e não conseguiu. Foi um erro, foi um equívoco que foi já corrigido por muita gente, pô. Mas ele agora falou de sim, novo desse jeito, the king, the board of the best. agora crente se juntando com... Porque tem macumbeiro fazendo vídeo, tem feiticeiro, tem satanista, tem até policiais usando expressões pejorativas, generalizando, tocando nos verdadeiros, porque usou a expressão assim, ó, profeta de Seul e completou lá a frase. Vocês. Entendeu? Coisa feia. muito Aí estressado eu não hoje, vou alteradíssimo. ficar do lado de crentes Sabe, está que quer destruir alteradíssimo uma hoje. vida. Olha, Corrigir ações erradas, Sabe, precisa vamos de corrigir. oração. Agora, contra Está muito nervoso. toda a hoje. internet, contra um menino de Ele vai mandar 15 fechar a anos. internet por causa disso. Para, gente, para. Agora, os cristãos de verdade, pessoal, chega, gente, chega. Se for para corrigir, corrija. Fábio vai fechar Mas a aconselha internet. também, dê Fábio direcionamento Ele vai também. derrubar a internet. Alô, Elon Musk, Fábio vai acabar com você. Gente, ó, Com a gente toda tá a internet. encaminhando pro final. Miguel, se você quiser, Eu quero- o espaço tá aberto aqui também pra você. Eu quero só fazer menção aqui também a Silvana Oliveira, que fez o superchat. Muito obrigado, Silvana. Ela só quis Tem mais uma. Pra deixar aqui que o Vaticano é um estado também. Então, o Papa não pode ser considerado um rei. Na verdade, é uma pergunta. Ele não pode ser considerado rei, uma vez Não, que ele é papa. Ele é um líder religioso. que ele é um estado? Não, Da mesma forma que o religioso. presidente também não pode. O Lula não pode ser considerado só porque ele é o líder de um país. Não, mas o Lula não pode se considerar nem. Primeiro-ministro também, na Europa, alguns não são chamados de presidente, são chamados de ministro, né? E o Bruno Andrade aqui, ó, É também que a achou palavra que- rei, na verdade, não precisa ser especificamente rei, mas um cargo político. Exato. Papa não é cargo político. Pastor hoje é cargo político. Porque ele não representa todo, né? Ele Ele é representa o todo. líder de uma religião, enfim. Bruno Arantes também falou, o problema, Fábio, foi a falta de humildade dele. Acho que é do assunto do Miguel, né? Eu sou do Miguel, exato. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. Infelizmente, o tempo nosso é curto, mas em nome de Jesus, nós vamos ter mais tempos como esse aqui, certo? Jean? Mas ficou faltando Sem muito. mim, né? Só com o Fábio melhor. Faltou tempo pro É. pastor Fábio, pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos Eduardo não deixou eu falar, toda vez que eu tentava falar, ele ficava interrompendo no raciocínio. É que você não é pregar daqui a Fica pouco, eu difícil. quero que você descanse a sua voz. Isso. Não se Suas estresse, não qualidades. se Não estresse. estressa não, vamos pro Pastor Carlos, pô, a gente... Gente, glória a Deus. Mais uma vez, por favor, siga aí o nosso canal. Nós estamos com um projeto aí embrionário, começando agora. A gente precisa... Pode acabar. Oi? Não, tô dando tchau aqui. Eu achei que você estava dando... Siga o nosso canal. Não. Siga, vocês devem seguir o canal. Só o pó de cast. Sigam lá. Soul Pó segue aí, pessoal, se Tá. inscreva no Soul Pó, parceiro Vai custar nosso aí. quanto pra você seguir? Não, Nada. Estaremos juntos dia 3 de novo, né, Leandro? Estaremos. Vamos fazer uma Ainda que você visita não em tivesse, já Curitiba. se ofereceu aqui publicamente. Na verdade, ele falou comigo, né? Pastores, Pastor Carlos é uma figura. faça a sua consideração final. Eu vou te deixar... Sem consideração final! O seu vai fechar. Eu vou ficar O seu vai assim, fechar. O Carlos Eduardo, ele ficou nervoso A no minha início, você viu? consideração final. Você viu que ele a não minha deixava eu consideração falar de final jeito nenhum no início? É só que hoje à noite eu terei uma masterclass. E você que me segue aqui no Instagram, tá lá o link, lá você entra lá e nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo no Velho, no Novo Testamento, no nascimento de Jesus e todo esse assunto teológico, né, e tão poderoso aí que é sobre a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Hoje às 20 horas, se você puder entrar no meu Instagram, tem um link na descrição, você clica lá, não vai pagar nada, é 0800, vai ser muito bom
ter você por lá. Tá bom? Deus abençoe. Aproveitando a oportunidade também, hoje às 19h45 estarei com os irmãos na Lagoinha, Guarulhos. Meu Bora amigo perto, vai lá. Jorge Bora Santos. longe, vai também, ué. E também pastor Marcos Túlio, Lagoinha, Guarulhos, a partir das 19h45. Você Às de São Paulo, região. 19h45. Vamos lá, quero te ver lá, vamos Fazer cultuar propaganda Jesus pra juntos. você. Vai lá. Às 19h45 na Assembleia de... Não, não é Assembleia não, né? É, Às 19h45 na Igreja Lagoinha, em Guarulhos. Ele, o homem Eu gosto do daquela voz, podcast. aquela voz que você faz lá daquele personagem. Como é que você faz lá? De quem? Você fez esses dias lá no podcast de um personagem de um filme? Ah, você quer que eu faça a voz do personagem do velho lá, a mãe o pai do Heitor. Faz. Do hoje às 19h40 na Igreja Lagoinha em Guarulhos, Fábio estará lá ministrando a palavra de Deus. Leve seu amigo, sua amiga, mais 10 esteja. O endereço é Avenida Antônio de Souza, 793. Avenida Antônio de Souza 793. 793. Mas o que eu gosto mesmo com o pastor Carlos Eduardo é isso aqui, ó. Fazendo. Nossa. Campanha. Pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos. Como é? Não, Vamos lá, outra parte. Ah, esse evangelho de fariseus, cada um escolhe o seu, é envolvido na bolha do sistema. E assim nós vamos nos despedindo. Tá despedindo, nós fazemos música. Glória a Deus. No mar. Obrigado aí, todo mundo. O João desapareceu. Eu preciso fazer uma menção aqui, ó. Antes de finalizar, ó. O irmão aqui, Tchau, gente. A produção aqui, o Peraí, diretor ó. aqui tá Peraí. finalizando toda hora. Ó, vou finalizar aqui agora, mas eu preciso fazer a última menção a Camila Reis. Eu prometo, eu vou perguntar pro pastor Carlos aqui, depois eu te respondo no privado, tá? Ela tá querendo saber o que o pastor acha sobre o movimento Legendários. Fica pra próxima, o pastor vai responder e eu vou te passar a resposta, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Jé. Valeu, tamo junto. Ó, agora eu vou Obrigado, deixar um pastores. sinal aqui, rapidinho, minha esposa mandou algo aqui pra mim, e eu preciso dizer, o pastor Carlos Eduardo não tem moral nenhuma para bancar o bravinho, viu, o nervosinho, porque, na verdade, ele não passa de um Enzo. Carlos Eduardo não toma nem café, irmãos, ele só toma todinho. Nescau! É todinho, Nescau. Foi lá em casa, quer café, pastor Carlos? Não, quero todinho. Foi pra Europa, o cara já ficou gourmetizado, veio da Europa gourmetizado. Na Europa a gente não toma esse negócio de café. Até porque, eu vou explicar, deixar muito claro, por que eu não tomei café na casa do Fábio? Pelo preço do café no Brasil. É isso, companheiro. É mais uma xícara a mais, é mais um copo. Então eu falei, não, vou fazer isso, deixar, porque sabe quanto tá o preço do café? O todinho tem uma baratinha. E eu vim no caminho também todinho de novo, então todinho. É só todinho, irmão. Você quer receber o pastor Carlos, não dê café. É iogurte, todinho. Pode me dar todinho, iogurte, sucrilhos e 3 mil reais de oferta, não precisa me dar mais nada. Essas coisinhas de Enzo, assim, que ele gosta, tá? Glória a Deus, Despede aí, gente. pessoal. Amém. Glória a Deus. Tamo junto. Muito bom, mano. Sensacional. Tem um bando daqui. Lembrando, tudo que acontece aqui é pra honra e glória de Deus. Nós não somos Sempre. nada, nós somos Só o pó. Só o pó. Só o pó. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.